Vamos juntos com as primeiras do dia aqui na Samuca TV. Teve jogo ontem do Campeonato Brasileiro, partida que estava em atraso e o Juventude derrotou o Vasco. 2-0 foi a vitória do Juventude para cima do Vasco e dando uma esquentada na briga na parte de baixo da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco que tinha vindo de uma goleada espetacular para cima do Santos e agora voltou a ficar pressionado, porque o Vasco é o 16º com 19 pontos, Vitória o 17º 19, Juventude o 18º com 18 pontos e o Campeonato Brasileiro pegando fogo e tem rodada no sabadão, hein? Começando no sabadão, o Cruzeiro joga diante da equipe do Internacional com um grande público no Mineirão. O Cruzeiro informou aí no último balanço mais de 32 mil ingressos vendidos, a previsão de 40, talvez até aumente, né? Até sábado, tem muito dia ainda para vender e será um ótimo público. O jogo às 18h30, hein? Sabadão, o duelo Cruzeiro contra o Internacional e a transmissão é do Prime Video. E o Cruzeiro buscando voltar a vencer em casa diante de um Internacional que vai vir pressionado, porque ontem foi eliminado pelo Flamengo. O Flamengo voltou a vencer o Inter 2-0 no Beira-Rio em Porto Alegre e o Inter deu adeus também à Copa Libertadores. Já tinha dado adeus à Copa do Brasil e agora só resta ao Internacional a Série A do Campeonato Brasileiro. O Inter é o 12º colocado com 24 pontos. O time até então comandado por Roger Machado, a pressão está grande para uma mudança lá no Internacional. Mas cada um com seus problemas. O Cruzeiro tem um problema para resolver, que é voltar a vencer em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. E o técnico Leonardo Jardim comanda mais uma atividade nesta quinta-feira, a penúltima. Ontem ele teve a volta do William, que deve mesmo ser opção para o jogo de sábado. E aí o Leonardo Jardim teria 4 reforços importantes, né? William, Kaique, Lucas Romero e Christian. Kaique, Romero e Christian estão garantidos, voltam de suspensão. O William, se ele treinar normalmente hoje, como foi ontem, ele vai para o jogo também e reforça a equipe no sábado. Hoje tem Luiz Sinisterra já na Toca da Raposa 2, ainda não deve treinar com o grupo, porque vai fazer todos os testes físicos, as avaliações necessárias para aí sim assinar contrato e ser anunciado pelo Cruzeiro. Se ele não for anunciado hoje, será anunciado amanhã e dependendo até com chance de já ser apresentado nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro trabalhando a partir de então com a regularização do atleta. Para o final de semana diante do Inter, pouco provável, porque ele deve fazer apenas um treino, que é o de sexta-feira. Hoje o dia deve ficar por conta aí, como eu disse, desta avaliação física na Toca da Raposa 2. Ontem ele fez exames complementares e a informação é que está tudo ok com o Sinisterra. Claro que ainda precisando estar naquele 100% que ele vai adquirir com o tempo, estando aqui na Toca da Raposa 2. Então o Cruzeiro trabalhando para regularizar o atleta até terça-feira às 7 horas da noite. A expectativa é de que dê tudo certo e ele fique à disposição do técnico Leonardo Jardim para os jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Pelo Campeonato Brasileiro. Vamos botar Roger Cazé na resenha? Vamos lá. Cazé, boa tarde, meu amigo. Quais são as novidades da Toca da Raposa? Fala, Maurício, Henrique, boa tarde para vocês, uma excelente tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. A principal novidade é a Sinisterra, né, que chegou ontem a BH, acordou cedinho hoje, já deve ter comido aquele pão de queijo no café da manhã e passou a manhã fazendo exames. Essa bateria de exames vai continuar hoje à tarde, se tudo der certo nesses exames, aí ele já assina contrato com o Cruzeiro, um contrato de empréstimo até a metade do ano que vem.
Falei, né, que o jogador chegou ontem. Caso dê tudo certo também, gente, ele já fica disponível para treinar com os companheiros amanhã. Chegou ontem a BH e você pergunta por que danado o Sinisterra trocou a Premier League para jogar no futebol brasileiro? Foi pensando em Copa do Mundo, porque ele é jogador de seleção, jogador da seleção colombiana, mas não tem nenhuma partida oficial nesta temporada. Então esse movimento que ele fez é muito importante para esses planos. E o Leonardo Jardim também teve uma participação muito importante na vinda desse jogador, para convencê-lo. Só que tem time de olho no Leonardo Jardim, é o Al Jazeera dos Emirados Árabes, deu lá no jornal português, jornal Record, falou sobre esse interesse. O empresário do Leonardo Jardim até agora negou a situação. Aliás, não falou nada sobre essa situação. A gente vai ficar de olho por aqui, hein? Maurício e Henrique Fernandes, sigam arrasando daí. Obrigado, Cazé. E você arrasa daí. Pensamento intrusivo, não dá vontade de puxar esse fonezinho. Esse fonezinho aí, né? Obrigado, Cazé. Bom trabalho pra você. Henrique, quarta-feira tem o clássico contra o Galo, ídolo das quartas de final da Copa do Brasil, mas o Cazé falou sobre o Sinisterra. Eu queria te mostrar que nos anos que ele teve na Inglaterra, em 3 temporadas foram 6 lesões. 2 no tendão, 2 no tornozelo, 1 no pé direito e 1 muscular na coxa. Claro que isso é um problema, né? Claro que preocupa, até porque o calendário aqui é pior do que lá, né? A gente tem mais jogos aqui, mais competições, mais desgaste. Ele vai para um segundo semestre de definição para o Cruzeiro, claro que preocupa. Mas é importante preparar ele bem, ele vem de uma pausa agora, o campeonato lá acabou de começar, ele estava vindo para cá. Então ele vem de uma pausa, é prepará-lo bem, não precipitar a estreia, porque tem potencial para ser titular. E eu animei com a questão da Copa do Mundo, né? Um cara que vem motivado para estar na Copa com a Colômbia, né? Boa. Agora o Cruzeiro vai ter 3 jogos, né? Internacional, Galo na Copa do Brasil e depois São Paulo. Questão shakespeariana. Poupar ou não poupar, eis a questão, Henrique. O que o Jardim vai fazer? Cara, teve um indício de que ele não vai poupar nesse jogo próximo. Claro que se for para poupar é pensando no clássico. Porque o Caio Jorge e o Matheus Pereira estavam pendurados contra o Mirassol e não tomaram cartão. Então acho que ele vai com força máxima nesse jogo, vai com força máxima no clássico e depois vai com força máxima contra o São Paulo, porque depois tem pausa pra data FIFA, né? Quem quer poupar, põe o dedo aqui que já vai. Você brincava disso? Eu não quero poupar, não. Vamos. Henrique, me explica um negócio.